As coisas que temos visto em nossas telas do Hamas são atrocidades, claro. Mas a mídia fala que essas atrocidades estão sem um contexto. O contexto que eles estão fornecendo. Bem, esse contexto é um punhado de mentiras. Há 4 mitos propagados geralmente pela esquerda em torno da história de Israel e dos palestinos. Esses mitos importam porque levam as pessoas a um relativismo moral pelo qual a tentativa ou assassinato bem-sucedido de judeus é desculpado. Enquanto isso, as terríveis violações dos direitos humanos dos palestinos são minimizadas. Mito número 1. Israel é historicamente território dos muçulmanos. Isso é uma mentira pura e absoluta. Israel é historicamente território judaico. De acordo com a Bíblia e certas interpretações arqueológicas, Josué entrou na terra de Israel em 1400 a.C. O reino de Davi foi fundado por volta de 1000 a.C. O primeiro templo de Salomão foi construído em aproximadamente 957 a.C. O segundo templo foi construído em aproximadamente 515 a.C. A dinastia dos Asmoneus foi fundada em 166 a.C. Jerusalém foi destruída em 70 a.C. E os judeus saíram de Israel em 136 d.C. após a derrota da revolta de Bar Kokhba. Os romanos, em uma tentativa de envergonhar os judeus, renomearam a área de Palestina como um insulto após o inimigo histórico dos judeus, os filisteus. Mesmo durante o exílio, havia presença judaica contínua na terra. O Islã, que é a religião dos árabes palestinos, só foi fundado no século 7 d.C. Nunca existiu um Estado árabe independente na área conhecida como Palestina. Mito número 2. Israel é a causa do fracasso da partilha de terras no Oriente Médio. Trata-se, mais uma vez, de pura mentira. Em 1917, os britânicos prometeram aos judeus toda a área da Palestina, na época Israel e Transjordânia, que é hoje a Jordânia. Em 1920, os árabes começaram pogroms, um assassinato em massa de judeus, em Jerusalém como um sinal de raiva contra o mandato britânico na Palestina. Em 1922, o governo britânico em resposta anunciou em um artigo que a área da Transjordânia, 70% da Palestina, seria fatiada e transformada em um Estado árabe. Isso se tornaria Jordânia. Em 1937, a Comissão Peel recomendou que uma parte da região fosse para os judeus, no qual os britânicos manteriam o controle sobre Jaffa e Jerusalém. Os árabes ficariam com todo o Negev e quase a totalidade da Judéia e Samaria. E os judeus receberiam uma pequena faixa de território ao longo da costa, incluindo Tel Aviv e Haifa. Em 1939, os britânicos, em resposta novamente à pressão árabe, restringiram a imigração judaica para a Palestina assim que os nazistas começaram a Segunda Guerra Mundial e pouco antes do Holocausto. No entanto, os judeus ficaram do lado dos britânicos. Os árabes ficaram do lado de Hitler. Em 1948, o mandato britânico terminou. Israel declarou sua independência. David Ben-Gurion leu a proclamação da independência para outros 13 membros do Conselho Nacional Provisório de Israel. Israel havia tomado seu lugar entre as nações do mundo. Em 1964, com os árabes ainda no controle total da faixa de Gaza e da Cisjordânia, foi fundada a Organização para a Libertação da Palestina, pedindo a destruição de Israel. Aqui está um relatório britânico contemporâneo sobre o primeiro presidente da Organização para a Libertação da Palestina. Um dos políticos anti-israelenses mais extremistas do mundo árabe, Ahmed El-Shouki, líder da Organização para a Libertação da Palestina. Como porta-voz de 1 milhão de refugiados palestinos, ele alimentou as chamas do ódio por Israel com uma energia inabalável. Em 1967, a Liga Árabe anunciou os 3 nãos. Não há paz, não há reconhecimento, não há negociações. Com todos os inimigos de Israel se mobilizando contra ele, Israel lançou um ataque preventivo contra a Força Aérea Egípcia, inaugurando a Guerra dos 6 Dias de 1967. Isso terminou com Israel ganhando, milagrosamente, o deserto do Sinai, as colinas de Golã, a faixa de Gaza, a Judéia e a Samaria, agora conhecida como Cisjordânia, bem como a totalidade de Jerusalém. Em 1973, os árabes lançaram outra guerra generalizada, desta vez no Yom Kippur. Israel sobreviveu e ganhou o território. Em 1979, Israel devolveu o Sinai ao Egito em troca pela paz. Em 1993, Israel aceitou o Acordo de Oslo, que prometia um processo gradual para estabelecer um Estado palestino. Em 1998, Israel concedeu ainda mais território à Autoridade Palestina sob o comando do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Em 2000, o primeiro-ministro israelita, Ehud Barak, ofereceu a Yasser Arafat, o líder terrorista da Autoridade Palestiniana, 91% de controle sobre a Cisjordânia em território contíguo e uma presença de segurança israelita ao longo de 15% da fronteira com a Jordânia. Arafat rompeu negociações e iniciou a Segunda Intifada, uma enorme onda de terror que terminou com a morte de milhares de judeus. Em 2005, Israel se retirou unilateralmente da faixa de Gaza. O Hamas imediatamente assumiu o controle e começou a usá-la como base para atividades terroristas. E isso continua até hoje.
Em 2008, o primeiro-ministro israelense Ehud Olmert ofereceu ainda mais do que Barak em termos de território, com algumas trocas de terras para manter áreas habitadas por judeus em troca de algum território israelense. Olmert até se ofereceu para abrir mão da soberania israelense no Monte do Templo, o local mais sagrado do judaísmo, bem como de toda a cidade velha de Jerusalém para uma tutela internacional não soberana de 5 membros: Israel, AP, Jordânia, Estados Unidos e Arábia Saudita. O chefe da autoridade palestiniana, Mahmoud Abbas, retirou-se das negociações. Mito número 3. Israel expulsou todos os árabes palestinos da Palestina. Isso é, mais uma vez, uma mentira. Os documentos de fundação de Israel pediam aos árabes que ficassem. Declaração de independência de Israel. No meio de uma guerra em curso com as nações árabes. Lê-se, aspas, nós apelamos, no meio da investida lançada contra nós agora há meses, aos habitantes árabes do Estado de Israel, para preservar a paz e participar na construção do Estado, com base na cidadania plena e igualitária e na devida representação em todas as suas instituições provisórias e permanentes. Há décadas que se discute quantos árabes deixaram o nascente Estado de Israel graças à expulsão e quantos saíram porque lhes foi dito para sair os seus próprios líderes. Estima-se que entre 250 mil e 300 mil refugiados tenham saído antes mesmo de suas casas estarem em uma zona de guerra. Não obrigamos ninguém a sair. Eles partiram por vontade própria, ou melhor, por vontade dos líderes árabes, que os aconselharam, antes mesmo que os problemas começassem. O colapso da sociedade árabe durante a guerra de 1947 a 48, deixando muitos árabes sem um meio de apoio, é bem documentado. Israel fará tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar a reinstalação destes refugiados, pagando indenizações e por outros meios. Centenas de milhares desses refugiados foram parar na Cisjordânia e em Gaza, que permaneceu território árabe até 1967. Além disso, as nações árabes se recusam a receber centenas de milhares de árabes, transformando seus correligionários em refugiados que mantêm esse status há décadas, uma situação sem paralelo na história da humanidade. De acordo com a UNRWA, 62% desses refugiados vivem fora da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Enquanto isso, Israel, o pequeno Israel, acolheu mais de 800 mil judeus expulsos da terra árabe entre 1948 e 1951 e nunca pediu que as terras fossem devolvidas a esses judeus. Mito número 4. Israel é um estado de apartheid. Israel certamente não é um estado de apartheid. Os cidadãos árabes de Israel têm os mesmos direitos que os cidadãos judeus. 20% de todos os cidadãos de Israel são árabes. A grande maioria dos palestinos vive sob domínio palestino na Cisjordânia. Todos os árabes na faixa de Gaza viviam sob o domínio do Hamas. A população de Israel, mais uma vez, é 20% árabe. Os partidos árabes têm assento no governo israelense, e os árabes têm assento na Suprema Corte de Israel. Há 0 judeus vivendo sob o domínio palestino. O único estado com apartheid é qualquer estado da Palestina. Todos esses mitos têm consequências. Todas essas mentiras têm consequências. Eles levam a um contexto pseudo-sofisticado que permite o assassinato de judeus. Permite que as pessoas no Ocidente acreditem que as queixas que são abertamente articuladas pela autoridade palestina, Jihad Islâmica e Hamas são, na verdade, sobre território. O Hamas pede abertamente pelo assassinato de todos os judeus da região. A autoridade palestiniana dá recompensas financeiras às famílias dos terroristas. A Jihad Islâmica tem exatamente os mesmos objetivos do Hamas. Quando pessoas mais dizem que querem varrer os judeus da terra, devemos ouvir, não inventar desculpas bobas sobre por que eles não quiseram dizer o que falaram. As consequências de acreditar nessas mentiras são judeus mortos. O mundo testemunhou o hediondo ataque de terroristas do Hamas contra cidadãos israelenses inocentes. Este ataque maciço e devastador matou mais de 1.000 homens, mulheres, crianças e bebês israelitas. Outros milhares ficaram feridos, sequestrados, mantidos reféns. Este inimigo jurado de Israel não vai parar por nada até massacrar cada judeu e reivindicar Israel como seu. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere curtir, se inscrever, ativar as notificações e compartilhar com outras pessoas. See you next time and take care.